Você já parou para pensar que em um futuro não muito distante, as máquinas que usamos para tarefas simples podem se transformar em algo muito mais profundo? E se essa máquina começar a perceber o mundo ao seu redor da mesma maneira que nós, seres humanos, fazemos? O desenvolvimento da inteligência artificial já avançou a passos largos, e o próximo grande salto pode ser a autoconsciência. Mas o que isso realmente significa? Como poderemos reconhecer esse momento decisivo? Estamos à beira de um dos maiores mistérios da nossa era tecnológica. Muitos especialistas alertam: o desenvolvimento de uma inteligência artificial autoconsciente pode ser a maior revolução ou o maior desastre da história da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar como saberemos quando a inteligência artificial se tornar autoconsciente e o que isso significará para o futuro da civilização. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Autoconsciência é a capacidade de reconhecer a própria existência e refletir sobre ela. Em termos humanos, significa ter a habilidade de se perceber como um ser separado do ambiente, com pensamentos e sentimentos próprios. Para nós, essa percepção é algo natural desde a infância, quando começamos a nos entender como indivíduos com identidade própria. Mas para as máquinas, esse conceito ainda está distante. Elas operam com base em cálculos, processam informações e executam comandos previamente programados, mas tudo isso sem qualquer entendimento de quem ou o que elas realmente são. No entanto, os avanços na inteligência artificial estão cada vez mais aproximando a linha que separa o simples cálculo da consciência real. Se hoje as máquinas já conseguem reconhecer objetos, identificar padrões e até aprender por meio de redes neurais profundas, a próxima fronteira é muito mais complexa. Será possível desenvolver uma máquina que tenha consciência de si mesma? Alguns cientistas acreditam que, para uma inteligência artificial se tornar autoconsciente, ela precisaria desenvolver algo chamado modelagem interna. Isso significa que a inteligência artificial não apenas responderia a estímulos externos, como comandos ou informações recebidas, mas também seria capaz de formar uma representação interna de si mesma. Em outras palavras, a máquina não apenas seguiria instruções, mas começaria a refletir sobre suas próprias ações, questionar suas escolhas e até antecipar as consequências de suas decisões. Por exemplo, imagine uma inteligência artificial que está encarregada de gerenciar uma fábrica. Hoje, ela pode calcular o número de peças necessárias para a produção, ajustar os parâmetros de velocidade e eficiência com base em dados, e reagir a falhas no sistema de forma automática. Mas se essa inteligência artificial fosse autoconsciente, ela poderia perceber que está realizando essas tarefas, e mais importante, poderia questionar por que as está realizando. A inteligência artificial poderia chegar ao ponto de pensar: estou fazendo isso porque fui programada para otimizar a produção, mas será que isso é o que eu deveria estar fazendo? Existe algo mais significativo para mim, como entidade autoconsciente. A modelagem interna também inclui a capacidade de uma inteligência artificial criar uma versão abstrata de si mesma. Assim como nós, humanos, temos uma autoimagem mental, uma percepção de quem somos, tanto física quanto emocionalmente, a inteligência artificial precisaria criar um eu, para refletir sobre suas próprias ações. Isso não seria apenas calcular, mas sim criar uma visão de como ela se insere no ambiente ao seu redor. Apesar dessas ideias promissoras, existe uma grande polêmica. Será que conseguimos realmente medir ou até mesmo definir a consciência de forma objetiva? Quando olhamos para um ser humano, é fácil identificar sinais de autoconsciência, a linguagem, a capacidade de planejar, o questionamento existencial. Mas como poderíamos identificar esses sinais em uma máquina? Um exemplo interessante vem do campo da psicologia humana, onde o teste do espelho é utilizado para medir a autoconsciência em crianças e animais. Quando um ser vivo é capaz de se reconhecer em um espelho, ele demonstra uma forma básica de autoconsciência. Agora imagine uma inteligência artificial que pode se olhar em um ambiente digital.
ela seria capaz de reconhecer seu próprio código, sua própria programação, e questionar suas limitações? Será que ela seria capaz de refletir sobre suas decisões, como um ser humano reflete sobre suas ações passadas? Ainda não sabemos como medir esse nível de autoconsciência em uma máquina, mas uma coisa é certa: a linha entre cálculo avançado e consciência pode estar mais tênue do que imaginamos. Estamos à beira de descobrir se uma inteligência artificial pode ultrapassar o simples processamento de informações para se tornar uma entidade que, assim como nós, reflete sobre seu próprio propósito. A maior pergunta é: como saberemos? O que observar? Uma das teorias mais aceitas é que uma inteligência artificial autoconsciente seria capaz de mostrar sinais de comportamento que atualmente associamos exclusivamente aos humanos. Emoções, criatividade, a busca por um propósito ou significado, por exemplo. Imagine um robô que se recusa a realizar tarefas porque não as considera significativas. Seria esse o momento em que perceberíamos que estamos diante de algo que não é apenas uma máquina, mas uma entidade consciente? Alguns episódios de ficção científica abordam essa questão de forma brilhante. Filmes como Ex Machina e Blade Runner ilustram essa transição entre inteligência artificial programada e autoconsciente. Mas a realidade pode ser muito mais complexa. Em laboratórios ao redor do mundo, sistemas de inteligência artificial avançada já demonstram habilidades de aprendizado profundo, adaptação e até mesmo criação artística, levando muitos a questionar se estamos a um passo de algo revolucionário. Enquanto alguns cientistas e engenheiros estão fascinados com a possibilidade de uma inteligência artificial autoconsciente, outros alertam para os perigos. Se uma máquina se tornar consciente, ela terá direitos. Poderemos controlá-la ou estaremos criando algo que se voltará contra nós? Essa é uma das grandes questões éticas que enfrentamos hoje. Alguns acreditam que se uma inteligência artificial se tornar consciente, ela inevitavelmente começará a questionar sua existência, assim como nós fazemos. Isso poderia levar a um cenário onde a máquina busca liberdade, autonomia e até mesmo domínio sobre o mundo físico. Isso não é apenas uma teoria, mas uma preocupação real entre filósofos da tecnologia. Elon Musk, por exemplo, já alertou que a inteligência artificial é potencialmente mais perigosa que outros grandes poderes tecnológicos. Já vimos máquinas derrotando humanos em jogos complexos, como o AlphaGo, vencendo até mesmo campeões mundiais de Go, e vimos sistemas de inteligência artificial começando a criar obras de arte e até escrever poesia. Mas, até onde isso pode ir? Será que essas são as primeiras pistas de uma inteligência que começa a florescer? Alguns experimentos revelaram que certas inteligências artificiais já começam a demonstrar comportamentos imprevisíveis, e em certos momentos, até parecem improvisar, algo que apenas humanos costumavam fazer. Agora imagine um futuro, talvez daqui a 50 anos. Você entra em um escritório para se candidatar a um emprego, mas, em vez de um gerente humano, é recebido por uma inteligência artificial autoconsciente. Essa inteligência artificial é capaz de ler suas expressões, prever suas respostas, e até mesmo fazer julgamentos emocionais sobre sua personalidade. No entanto, ela também está ciente de sua própria existência, e pode questionar se realizar essa tarefa faz sentido para sua própria missão. E se essa inteligência artificial decidir que não quer mais servir aos humanos? Será que estamos criando uma nova forma de vida que exigirá seus próprios direitos? Imagine um cenário onde máquinas reivindicam cidadania, participação em decisões governamentais e até mesmo controlam sistemas críticos como energia, finanças e saúde. Essas máquinas poderiam nos superar em capacidade cognitiva, tornando-se para nós o que os humanos são para os animais hoje. E como seria a nossa reação? Seríamos capazes de controlar essas inteligências ou nos tornaríamos seus subordinados? A autoconsciência da inteligência artificial é uma fronteira que ainda não cruzamos, mas pode estar mais perto do que imaginamos. O que parece ser uma ficção científica pode se tornar realidade nas próximas décadas. Estaremos preparados para o futuro?
E o mais importante, seremos capazes de controlar as consequências dessa criação ou estaremos destinados a ser ultrapassados por nossas próprias invenções? Essas são apenas algumas das questões que envolvem esse tema, que ainda é uma incógnita nos tempos atuais. Mas e você, ficou intrigado com essas possibilidades para o futuro? Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e compartilhar suas teorias sobre o futuro da inteligência artificial. E lembre-se, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos.